pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, conforme o Senhor já tem ministrado ao coração dele. Que seja, Senhor, um tempo de ouvir a Tua voz, de ouvir as transformações que o Senhor quer para as nossas vidas, que o Senhor nos traga cura, libertação e que através da Tua palavra, Senhor, as nossas vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Amém. As crianças podem subir para o culto infantil e o culto em japonês hoje vai ficar aqui no templo, tá? As crianças até 11 anos podem subir. Bom dia, igreja. Na verdade, a mensagem é baseada na mensagem que eu preguei domingo passado na minha mesa. Então, eu mantive o mesmo slide aqui, ok? Bom, a gente ainda está em janeiro, e em janeiro é o momento da gente pensar, planejar como vai ser o ano, né? E ontem a gente encontrou um amigo, a gente foi conversar um pouquinho ontem à noite, e na conversa com esse amigo e tal, ele falou: olha, todo final de ano, todo começo de ano, eu faço as minhas resoluções, né? E eu coloco no ano de 2018, então 18 metas, 18 propósitos, né? No ano de 2019, então são 19 metas, né? E esse amigo, ele falou que consegue cumprir essas metas. Eu falei: uau, que legal, né? Mas ele falou: não, são metas simples, tal, mas que eu me proponho a fazer, né? E ele faz. Eu falei: puxa, que legal, né? E daí eu olhando para mim assim, sabe? Eu não faço muito planejamento de longo prazo, a minha esposa sofre com isso, né? E depois eu fiquei pensando: bom, no último ano, eu acho que eu pensei que eu, mais ou menos, eu não escrevi assim, né, minhas metas e tal, mas eu coloquei para mim algumas metas, né? Umas 3 metas ali, e acho que metade eu cumpri, né? E uma que está na agenda de muita gente aí é o peso, né? E eu falei: não, eu acho que eu vou chegar aos 80 quilos. E no começo desse ano, depois das festas, a gente foi lá na aula de Pilates, eles fizeram uma avaliação e tal, e eu estou com 89, ou seja, estou fora da meta, né? Mas interessante, né? A gente está começando o ano, é bom a gente se planejar, e eu queria poder cumprir as 19 metas de 2019, né? Mas eu não sei. Mas o que eu sei é que se você não se propor a fazer nada, então você não vai cumprir nenhuma meta, porque você não tem meta. Se você não tem meta, você não consegue dobrar a meta. Então o tema de hoje é recalculando, para a gente recalcular a nossa vida. Queria começar a reflexão com um texto que está lá em Filipenses 1:6. Eu gosto muito desse texto, ele estava na Bíblia que eu ganhei no dia do batismo, lá estava esse texto, né? Fala assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em você vai completar a obra. E eu pensando um pouquinho sobre a minha vida, quando eu ganhei a Bíblia, foi depois da Páscoa de 99, e eu ainda era um jovem, adolescente, meio rebelde, né? Outro dia eu estava conversando com a Samuel, na verdade com a Lili, e ela me lembrou que no começo, né, eu dava trabalho, né, para a liderança da igreja. Então hoje eu trabalho com o pessoal que está dando aí, eu estou colhendo talvez os frutos do que eu fui. Mas por outro lado, né, me ajuda a ter mais compreensão das pessoas, né? Porque às vezes algumas pessoas tomam rumo na vida.
Bom, mas quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, eu parei e pensei sobre a vida do personagem, na verdade, da história, né? Da Bíblia, é Marcos. Vocês sabem quem foi Marcos? Quem conhece? Quem nunca ouviu a história de Marcos? Quem nunca ouviu a história de Marcos? Ah, que legal. Eu não vou contar toda a história de Marcos, desculpa, né? Mas eu queria começar uma parte do texto que fala um pouquinho a respeito da família dele, ou uma parte da família dele. Marcos, também conhecido como João Marcos, ou como João, ou como Marcos, né? Bom, vamos ler, depois eu falo. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente havia reunido e estava orando. Bom, só para entender, essa passagem aqui está em Atos capítulo 12, aqui assim, Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele acabou de ser liberto da prisão de uma maneira milagrosa, né? Os anjos do Senhor foram lá e ele foi liberto da prisão, e logo que ele sai da prisão, onde ele vai para a casa de uma mulher chamada Maria. Essa Maria é a mãe de Marcos, ou João Marcos, né? E parece que a igreja primitiva, né, a primeira igreja, o comecinho da igreja, eles se reuniam na casa dessa mulher, né? E se reuniam na casa dessa mulher para orar, né? E estavam orando pelo pessoal que estava preso, estavam orando inclusive pelo Pedro, né, que estava preso e tal. Então a mãe de Marcos, ou de João Marcos, era uma mulher de fé, era uma mulher de oração, né? Então a igreja primitiva se reunia na casa dela para orar. E quando eu paro e penso nisso, eu penso assim, puxa, né? Parte do que eu sou também por causa de uma Maria. Na verdade não é Maria, é chamada Dona Marque, né? Mas era uma mulher de fé que deu uma boa base de fé para os filhos, né? E graças a Deus, né, a gente teve uma boa criação, apesar de todas as limitações que a gente teve uma boa criação, né? A gente teve uma boa mãe. E parando, refletindo um pouco sobre isso, então a gente foi criado numa educação cristã, a gente teve uma boa base cristã. Por exemplo, o Daniel, que estava dirigindo aqui o louvor, ele não nasceu num lar cristão, ele teve bastante conflitos na juventude, na história dele, né? E depois ele foi o primeiro, ou segundo, talvez acho que a Erika se converteu antes dele, né? Mas foi um dos primeiros da família a se converter. E o relacionamento com o pai era difícil, depois o pai, toda a família veio se converter, né? Então, baseado nisso, ele teve valores diferentes, né? Mas tem gente que, depois eu fiquei pensando, né? Às vezes você, pais, vai na escola e vê uma criança lá, nossa, muito mal educada, né? Você fala, nossa, meu filho é muito bem educado, respeita todo mundo, e essa criança é mal educada, né? E você passa a julgar, né, talvez essa pessoa, essa criança, nossa, que criança sem educação, mas de repente você não entende, né, por que ela é assim. De repente ela vem de uma família desestruturada, né, não teve os pais convivendo juntos e tal. Então entender isso, de onde a gente vem, me ajuda a ser um pouco mais tolerante para com as outras pessoas, né, porque o berço influencia também na nossa formação.
Ok, então a gente falou um pouquinho sobre a mãe de Marcos, que por esse texto a gente entende que era alguém que pelo menos reunia as pessoas para orar. E assim foi. O meu. Você prefere que eu troque? Troca? Desculpa, gente. Bom, vamos lá. Tem que estar abstraído, ok? Seguinte texto, né, fala assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Então, no começo, não fui eu, hein? No começo da igreja primitiva, a palavra de Deus começou a se espalhar, né? Terminando sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Esse texto aqui está falando que, lembra lá de Paulo, o apóstolo Paulo, ele fez quantas viagens missionárias mesmo? 3 viagens missionárias. Então aqui ele voltando da primeira viagem missionária, né? Saulo, ou Paulo, né? Junto com um irmão chamado Barnabé. E lembra lá que eles se reuniam na casa de Maria, que era mãe de João Marcos? Então, nessas reuniões, eles conheceram esse moleque, chamado João Marcos e tal, e eles resolveram levar esse moleque com eles. Então, aqui, eles estavam voltando e eles resolveram levar João Marcos junto. Então, como que foi isso? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. O que aconteceu? Então, Paulo e Barnabé, na partida para a segunda viagem missionária, eles resolveram levar um discípulo. E quem mais senão aquele filho da Maria que reunia o povo para orar e tal, né? Então eles tinham uma esperança, né? Na verdade, tem um parentesco aí que a gente vai ver de Barnabé com esse Joãozinho, ou Marcos. E eles resolveram levar esse menino, João Marcos, com eles nessa viagem missionária. Ultimamente a gente está ouvindo um pouco mais sobre missões, está ouvindo gente se preparando para ir para o campo, né? O Serginho e a Fabi, da Goiabete, a gente viu um pouquinho da história da Katsu e tal, né? E para essa pessoa sair para fazer a viagem missionária, não é tão simples assim. Eu decidi que eu vou ser missionário e hoje eu vou partir. Vai partir com o quê? Como? Então tem todo um planejamento, não só da pessoa, mas da igreja que está enviando. Ele vai contratar hoje as agências missionárias, tal. Então tem todo um preparo, gente investindo na vida dessas pessoas financeiramente, tem gente investindo tempo para orar por essas pessoas, que os missionários falam que é a parte mais importante, né, de suporte que eles precisam nas missões é de oração. Então tem gente que vai dedicar tempo para orar por essas pessoas também, né? Então não é uma decisão assim de uma hora para outra e uma partida de uma hora para outra. Tem um processo, né? E nessa viagem, né, segundo o texto, fala de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João nos deixou ali e voltou para Jerusalém. O que aconteceu? Eles estavam no meio da viagem missionária, ou talvez no começo, os 3, né? Paulo, Barnabé e o Marcos, ou João Marcos. E chegou um momento e o Marcos desistiu. Falou: não dá, para mim não chega, eu vou voltar para casa.
Por esse texto aqui parece algo, tudo bem, né? Está indo lá e desistiu, não tem problema. Só que quem acompanha os missionários de perto vai ver que quando alguém da sua equipe desiste, não é beleza, tudo bem, a gente dá um jeito, a gente se vira, né? Na preparação da equipe tem todo um planejamento, né? Você vai ser responsável por isso, você vai ser responsável por isso. E se alguém desiste, é uma parte de tudo que a gente se planejou fazer, vai estar faltando. Então tem uma implicação maior nessa desistência. Se você ler o texto batido, vai falar, simplesmente o João desistiu e os dois seguiram a viagem, fizeram aquela viagem missionária e alcançaram muitas coisas. Mas não, a gente vai sentir isso no seguir aqui. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Aqui é o planejamento da terceira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então eles estão falando, já passou um tempo, a gente plantou várias igrejas, mas é bom a gente ver lá, como que eles estão seguindo, como que está indo as igrejas, ver se ninguém se desviou, ver se não estão ensinando uma doutrina errada e tal. A gente precisa passar nas igrejas que a gente plantou. E seguindo o texto, vai falar: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Então, na terceira viagem, Barnabé, tá bom, vamos lá, Paulo, concordo com você, está na hora da gente visitar essas igrejas, mas eu queria levar de novo o Marcos com a gente. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Daí o que acontece? Tiveram um desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. O que aconteceu? Quando Barnabé resolve dar uma segunda chance para aquele missionário que desistiu e abandonou o barco, Paulo, sabendo tudo que todos os prejuízos que a desistência daquele menino levou para a equipe deles, Paulo falou: de jeito nenhum, esse moleque já abandonou a gente para outra viagem e tal. Você lembra todas aquelas dores de cabeça que a gente teve porque esse moleque desistiu e a gente ficou ainda preocupado? Nossa, ele vai voltar sozinho para lá, como que vai ser e tal? E a gente era responsável por ele, e gerou uma preocupação para a gente aqui em relação à vida desse menino. Puxa, e a Maria, que com todo aquele pessoal lá que ora pela gente e tal, e ela saber, poxa, a gente abandonou o filho dela, como que a igreja vai pensar, como que eles vão ficar e tal. Olha, Barnabé, é melhor não. Esse menino já abandonou a gente uma vez e vai fazer de novo, porque é o mesmo menino, é o João Marcos. Mas o Barnabé, ele também tem um outro nome. Assim como o João tem outro nome, que é Marcos, Barnabé tem um outro nome. Ronaldo não pode falar? Como que era conhecido também Barnabé? Como? José das Consolações. Esse é o nome, o José, é o outro nome de Barnabé, e ele era conhecido como José das Consolações. Vocês vão ver, lendo um pouquinho sobre a vida de Barnabé, vocês vão ver que ele era um cara que era um coração. Aquele cara que, alguém fez alguma coisa errada tal, e todo mundo vai apedrejar. Não, ele é o cara das consolações, é o cara que continua amando e fala: puxa, mas eu conheci
esse menino tal, é um menino bom, ele errou aqui, mas é um menino bom, a gente tem que amar, tem que cuidar dele, assim. E parece que o apelido de José das Consolações é porque ele era muito consolador, muito amoroso mesmo, né? Isso era evidente na vida dele. Eu não sei se você é assim, ou quando alguém pisa na bola, fala, ok, pisou na bola comigo uma vez só e nunca mais você vai ter espaço na minha vida. Ou você é o Barnabé, que continua acreditando, né, na vida das pessoas e amando, falando, puxa, né, fulano de tal errou, mas eu conheço a família dele, né, eu conheço a família do Joãozinho, do Marcos, tal, conheço a mãe dele, é uma família muito boa, e eu vi esse menino crescer e eu acredito nele, né, eu amo ele, e eu quero ainda dar uma oportunidade para ele. Então o José das Consolações, o Barnabé, continuou acreditando na vida de João Marcos. Mas o Paulo não. Ele falou, Barnabé, é o seguinte, se você quiser levar esse menino, leva, mas não comigo. Leva ele, vai ensinar ele a fazer missões, vai pregar em outro lugar, mas comigo não. Eu não aceito quem abandona a nossa missão comigo. Não aceito, não admito. E daí Paulo arruma um outro discípulo, né, que é o Silas, é outro Silas. E eles vão lá para um lado, e Barnabé pega o Marcos e vai para outro lugar chamado Chipre. Se a gente parasse aqui, o que a gente pode imaginar que aconteceu? Bom, Paulo e Silas foram bem sucedidos na missão. Talvez Barnabé com o Joãozinho teve alguma decepção e de repente Barnabé, que pôs a mão no fogo lá pelo Marcos, pode ter tido uma decepção e Marcos de novo fala, olha tio, não vai dar para seguir e tal, eu achei que agora dava, mas não deu, eu vou desistir de novo. Várias possibilidades, né? E era esse risco que Barnabé assumiu quando quis levar consigo Marcos, né? Só que, graças a Deus, a gente tem a sequência da história, né? A gente vai ver uma coisa assim interessante. No final da vida de Paulo fala assim, aqui Paulo, velho, depois de tudo que ele viveu, né, de ter feito todo o ministério que a gente conhece, né, Paulo fala assim, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha só, no auge da força, Paulo despreza o Marcos, né? E segue a viagem, pega o Silas e tal. Depois o Lucas. No filme de Paulo, é interessante, tá? Assistam o filme de Paulo, que foi lançado ano passado, né? Lá mostra um pouquinho do relacionamento de Lucas, né, com o apóstolo Paulo, na época da prisão, né? Mas aqui é depois disso ainda, né? Paulo velho, quase perto da morte, ele fala, que permaneceu fiel comigo aqui, agora está o Lucas, né? Mas traz aqui o Marcos também, porque ele me é útil para o ministério. Então, parece que aquele menininho, o Joãozinho, que abandonou lá atrás, mudou. E os conceitos de Paulo a respeito desse menino, né, mudaram também. Seguindo aqui, uma outra parte, está lá em Colossenses, né, Paulo está falando também. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam. Jesus, chamado Justo, aqui não é Jesus, é um outro Jesus, tá? Mas daquela época, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que
que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Então, aqui Paulo dá a sentença, fala: olha, agora só tem dois que permanecem fiel. É esse Jesus e esse tal de Marcos. Aquele que um dia pisou na bola comigo e eu falei: ó, comigo você não anda mais. Paulo se arrepende do julgamento que fez a respeito de Marcos e muda de opinião. E Marcos passa a ser muito relevante no ministério dele. É minha auxiliadora. Obrigado. Um tempo atrás, quem lembra disso? Legal. Eu contei a história dessa arte que chama Kintsugi, no Japão. Bom, diz a lenda que um imperador do Japão, né, ele tinha um vaso lá, que ele gostava muito e tal, e ele derrubou e quebrou. Era um vaso de porcelana chinesa, ele derrubou e quebrou, mas ele gostava muito daquele vaso. Quando quebrou, aí ele pediu para enviar para a China para os artesãos chineses restaurarem aquele vaso que ele gostava muito. E mandaram e tal. Aí os artesãos chineses foram lá, fizeram os remendos, colocaram umas talas lá tal, no vaso dele e tal, e devolveram. Né? Quando o imperador viu aquilo, ele falou: meu, que ridículo! Né? Antes meu vaso quebrado do que com esses remendos. Né? E daí ele pediu para os artesãos japoneses desenvolverem uma arte para restaurar os vasos. Né? E essa arte se chama Kintsugi. Essa arte, como que funciona? Né? Eles usam uma resina de laca com um pó de ouro para restaurar, né, os vasos. E o que eles descobriram é que quando eles fazem isso, né, quando eles restauram o vaso fica mais resistente do que era antes. Como assim? É assim, eu venho da engenharia e nos materiais, né, quando a gente tem algum material, por exemplo, aquilo ele vem da Toyota. Na parte estrutural de um carro, por exemplo, de uma coisa que precisa ter segurança, é exigido alguns testes, né? Faz o teste de líquido penetrante para ver se não tem trinca tal, então está líquido lá tal, mas tem alguns outros testes, por exemplo, que é ultrassom, que através do som você vê se aquele material não tem falha. Né? Por quê? Esse aço é de uma parte que é um item de segurança do carro. Se esse negócio falhar, né, qualquer acidente pode matar muita gente. Então faz um teste lá de ultrassom e tal, nas partes de segurança. Né? O que é isso? O que é esse teste de ultrassom? É um teste que vai ver se dentro daquele material não tem micro falhas, bolhas. Né? Tipo, se você vai fazer um vaso, vai ficar uma bolha de ar no vaso de barro, é hora que encostar aquele negócio ali quebra justamente naquele ponto. Né? Então, num vaso de cerâmica tem também essas bolinhas. Se o artesão for muito bom, são bolinhas muito pequenas, mas existem. Né? E exatamente onde tem essas bolinhas, que se você derrubar o vaso, é onde ele vai quebrar. Então é a parte mais frágil do vaso, né, é onde tem as falhas. E quando o vaso quebra e é restaurado com essa resina e tal, essa resina é tão boa, né, que assim, onde tinha as falhas do vaso não vai ter mais. Então você eliminou as partes mais frágeis
do vaso. Então, quando você faz essa restauração, o vaso fica mais resistente. Tirando o engenheirês, deu para entender a ideia? Beleza. Se alguém não entender, depois o Akira ajuda vocês lá, conversa com ele. Brincadeira. E outra coisa que tem também, que os japoneses veem de beleza nisso, é assim, os vasos que são restaurados, tem essa parte de ouro e tal, eles só são restaurados porque são vasos importantes, ou seja, tem alguma história nesse vaso que tem um significado, por isso eu vou gastar dinheiro para restaurar, senão, joga fora e compra outro. Não era mais fácil? Vem sem imperfeições. Mas os japoneses sabem que, se tem um vaso que foi restaurado, quer dizer que tem um significado, tem uma importância. Aquele vaso tinha uma importância, por isso foi restaurado. O que isso tem a ver com marcos, com, sei lá, recomeçar, ou repensar o futuro, ou repensar o ano? Esse vaso representa também, não só como marcos, a nossa própria vida. Eu passei por momentos difíceis na vida que, no momento em que estava passando por aquilo, eu sofri, eu chorei e aquilo ficou como uma cicatriz no meu coração. Mas quando Deus restaurou isso, depois de um bom tempo, eu posso olhar aquilo e falar, puxa, eu sofri isso, mas Deus fez essas outras coisas na minha vida, e por causa daquilo, que no momento era algo muito ruim, muito difícil para mim, hoje eu sou o que eu não sou. Hoje eu consegui isso. Tem muitas histórias da minha vida, e acho que pelo tempo eu não vou entrar muito aqui, mas momentos que eu chorei, momentos que foram difíceis, e talvez hoje você esteja passando por um momento de uma rachadura e você está sofrendo. Tem coisas que é culpa sua mesmo, que você pode, como Marcos lá, ter desistido porque não quer e tal, ou por uma decisão errada que você tomou, você está sofrendo. Tem coisas que não é culpa sua, coisas que, de repente, pelas circunstâncias que estão ao seu redor, aconteceu isso com a sua vida. Às vezes, por uma questão familiar, Então, eu falei que antes eu julgava mais algumas pessoas e hoje talvez eu olhe um pouquinho diferente, porque, poxa, essa pessoa não teve as mesmas oportunidades que eu tive e por isso os valores dessa pessoa estão dessa maneira e por isso ela é assim. E a partir daí a gente consegue olhar essas pessoas com um olhar um pouco mais amoroso. Então, os perrengues que você está passando na sua vida hoje, pode ser por uma questão de herança familiar, pela desestrutura que é a sua família, pode ser por uma circunstância da sociedade que aconteceu isso, de repente, eu perdi o emprego por causa da crise e tal, isso não é culpa dos meus pais, e não fiz nada por causa para gerar isso, mas é a crise do país e eu perdi meu emprego e tal, e perdendo o emprego isso gerou um monte de outras coisas para a sua vida. Como pode ser que você pisou na bola? Pode ser que você pisou na bola com alguém, pode ser que você pisou na bola com Deus, porque você sabia que aquilo era errado, mas naquele momento você optou por fazer isso e quebrou a cara, e agora você está colhendo as consequências
dos seus erros, dos seus pecados. E a gente passa por isso, passa por momentos difíceis. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe um Deus com uma resina de laca, com um ouro, que Ele pode curar, né, essas feridas, pode restaurar essa cicatriz, pode restaurar a sua vida. Às vezes, quando Ele for fazer isso, pode doer, porque não é simplesmente pegar aquilo lá e colar. Tem que ter um espacinho para você poder colocar a laca, colocar o ouro lá. E aí o artesão ele vai dar uma polida naquela região onde estava a falha. Deus pode fazer isso, pode dar uma polida ainda ali, e falar, ó, desse jeito não dá. A gente vai precisar arrumar isso aqui, e aí sim você vai se tornar de novo esse vaso bonito, um vaso forte. Esse artesão é Deus. E não importa o tamanho da cicatriz que você tem no seu coração, não importa o tamanho da dificuldade que você está passando hoje, Deus pode curar, Deus pode preencher isso. E preencher isso, talvez você não volte a ser mais aquele vaso que você era antes de quebrar. Provavelmente isso é impossível de acontecer. Alguma marca vai ter. E você não vai ser mais quem você era antes. Mas o vaso em que Ele vai transformar sua vida vai ser mais bonito e mais resistente. Quando você supera uma dificuldade, você se torna mais forte para passar por aquela mesma dificuldade. Então, esse é o princípio da vacina. Quando você é pequeno, você toma uma vacina. O que é a vacina? É uma dose pequena da doença, aí o seu corpo gera os anticorpos, né, e daí você cria uma resistência para aquela doença. Quando a gente passa por uma dificuldade e supera, é mais ou menos isso. Agora você tem as ferramentas, tem os anticorpos para superar aquela doença, para superar aquela dificuldade. E o quinto subir, essa restauração de Deus na sua vida, é exatamente assim. Você se torna mais forte e pode superar isso. Então você está falando que todo mundo vai ter uma vida boa e próspera. Sim e não. Sim, do ponto de vista de Deus. Com certeza você vai ter uma vida melhor e mais próspera a respeito da vida cristã, a respeito do crescimento na vida com Deus. Mas não como muita gente vende por aí, não vai preparar que se você vir para a igreja, você vai ser uma pessoa rica, porque a riqueza é símbolo das bênçãos de Deus. Não estou prometendo isso. Pode ser que você continue na mesma situação financeira que você está hoje. Talvez, em alguns casos, a sua vida financeira piore. Por quê? Se de repente as falhas que Deus está encontrando na sua vida é nos seus negócios, você de uma forma ilícita, você se apropriava de algumas coisas, então você tinha uma vida próspera. Quando Deus começar a parar as arestas da sua vida, você vai falar, poxa, então com os valores cristãos, eu não devo ter esses negócios ilícitos, então eu vou abandonar isso, mas vai cair minha renda e eu vou ter algumas dificuldades. Pode ser isso. Mas do ponto de vista da eternidade, você vai ser muito mais próximo. E o legal de tudo isso, vendo essa arte japonesa, a gente vê que essa arte é mais bonita, não pela aparência estética, visual, que a gente pode ver. Poxa, é legal, né? A gente olhar o vaso e ver as partes douradas, brilhando. A gente ia falar, que ridículo, né? Mas o que os japoneses valorizam? Valorizam, olha, esse vaso
tem uma história, né? E é isso que é a riqueza dele, isso que é o bonito. E a sua vida pode ser que, dependendo do que aconteça, algumas pessoas falam: olha, quando essa pessoa resolveu entregar a vida dela para Deus, ó, tá aí, ficou desse jeito, né? Mas quando você olhar com os olhos de Deus e ver a história, vai falar: puxa, Deus vai olhar e falar: esse é um vaso agora bonito, é um vaso restaurado, né? Porque Ele me permitiu restaurar com uma resina dourada, né, as imperfeições que Ele tinha, né? Vai continuar ainda algumas microfalhas ainda, é um processo, mas a restauração que Deus pode fazer na sua vida, né, é algo que Ele mesmo vai olhar e vai falar: que vaso bonito eu tenho. Não sei as dificuldades que você tem, né, mas entrega essas dificuldades, todas as coisas que você está passando, na mão dele. Se você vai fazer o seu planejamento do seu ano, das coisas que você vai fazer, leve em consideração isso. Leve em consideração o que Deus pode fazer na sua vida. Vamos lá. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós que somos vasos de barro, com muita imperfeição, com muitos poros, muitas bolhas que tornam as nossas vidas frágeis. A gente precisa de Ti. Pai, quebra as nossas vidas, quebra essas imperfeições, mas faz de novo, Senhor. Faz de novo, restaura-nos, Senhor, com a Tua resina, Senhor. Restaura as nossas vidas, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, a gente quer ser um vaso bonito, não aos olhos do mundo, Senhor, pela beleza estética, mas a gente quer ser vasos restaurados por Ti, Pai, com a beleza que o Senhor enxerga, Senhor. Pai, transforma as nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Restaura-nos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Porque a gente sabe, Senhor, a gente tem certeza, Senhor, que aquilo em que o Senhor vai nos transformar é melhor do que somos ou do que fomos nas nossas vidas. Pai, tem misericórdia de nós que temos pecado contra a Tua vontade, Senhor. E por isso nós mesmos temos colhido, Senhor, nas nossas vidas as consequências dessas falhas. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e restaura as nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você é um vaso precioso para Deus. A gente vai cantar de novo. Você é quanto amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a sua vida tem valor. So
Falei um pouquinho do Barnabé, com aquele amor, mas Deus, Jesus, tem um amor muito maior do que o Barnabé. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e de toda a humanidade, inclusive daquelas pessoas que hoje falam mal dele, porque ele ama e ele quer ter um relacionamento com essas pessoas. Se você quer ter um relacionamento com esse Deus, com Jesus, a gente pode conversar um pouquinho mais. Quando eu ficar em pé? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Vamos estar encerrado. Thank you.